Você que participa conosco lá na sua casa, pela internet, é uma alegria tê-lo cultuando a Deus conosco. Mas para que você se sinta ainda mais fortalecido, tome a sua Bíblia e esteja participando conosco dos textos que vamos aqui estar lendo. Êxodo capítulo 12, de 1 a 11. Senhor, oramos para pedir a iluminação do Teu Espírito Santo, para que esta palavra seja levada ao nosso alcance e que ela também chegue aos nossos corações de forma transformadora, edificadora, salvadora. Que o Senhor de mim tenha misericórdia e me faças o instrumento do Senhor para abençoar o Teu povo, ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Os irmãos, por favor, se assentem. A proposta nossa e a vontade de Deus é que nós pensemos juntos nessa noite sobre a instituição e significados da Páscoa. Como vimos aqui, a Páscoa foi instituída por um decreto divino e ela deve ser bem entendida, porque certamente a proporção que nós entendemos, conhecemos o sentido desta instituição, nós nos fortalecemos mais em nossa fé, em nosso conhecimento do Senhor. A palavra Páscoa, no original hebraico, ela significa, não vou falar aqui a pronúncia, pechá, que é lá no hebraico, mas eu quero chamar a atenção que ela é traduzida por passar sobre, né? Numa linguagem mais aminerada, é passar por cima. E isso eu queria que os irmãos guardassem bem,
porque tem grande significado essa tradução: passar por sobre, passar por cima. Eu quero ver 2 pontos aqui sobre isso, para nosso perfeito entendimento dessa tradução do hebraico, que ela é perfeita dentro dos propósitos de Deus. Páscoa também é um memorial. Ela, para os judeus, é uma festa. Ela foi celebrada e continua celebrando os judeus ainda, com todo o ritual pelo qual ela foi instituída. Mas eu quero falar exatamente sobre a sua instituição. O primeiro o ponto, a instituição e significados da Páscoa, o primeiro ponto que nós vamos ver aqui hoje é quanto exatamente à sua instituição. Então, os irmãos estão com as suas Bíblias abertas, permaneçam com ela, por favor. E os 3 primeiros versículos que nós lemos, ele fala exatamente quanto à sua instituição, é que Deus ordenou isso a Moisés e a Arão. Foi uma ordenança, uma ordem de Deus a Moisés e Arão. Os irmãos, voltem ao texto, por favor, e veja aí. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Ainda estavam no Egito, sob a escravidão egípcia. Deus chamou os líderes daquela congregação de Israel e lhes disse, verso 2: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. A Bíblia, que é exatamente o calendário judaico, começa no mês de março, possivelmente. Então lá está começando o ano para eles. E o verso 3: Vocês falem a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, ou ao 10º dia, evidentemente, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então os irmãos observaram que foi a sua instituição, partiu de uma ordem direta de Deus para o seu povo, a nação de Israel. Em segundo lugar, com referência à sua instituição, mas eu quero ainda voltar aqui à palavra anterior, ela por isso se tornou um memorial. A nação de Israel deveria celebrá-la em memória do fato que essa Páscoa antecedeu. O segundo lugar agora é exatamente o versículo número 5 desse texto. Deus, dando essa ordem, ele também determinou, ele ordenou os elementos que haveriam de constituir esse rito para a nação de Israel. Versículo número 5. O cordeiro, ou seja, que cada família vai oferecer, será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, ou seja, um animal que haveria de ser ofertado ali naquele cerimonial da Páscoa dos judeus. Então, estava decretado que seria um animal do sexo masculino de 1 ano, sem nenhum defeito. Perfeito. Não era aquele cordeirinho manco que estava já com os seus casquinhos lá com doença de casco, que estava lá com a pneumonia. Não, era um cordeiro macho de 1 ano, com todo o vigor, com toda a saúde, sem nenhum defeito. Tem grande significado, nós vamos concluir tudo isso.
Terceira coisa quanto à sua instituição. Deus ordenou que este elemento, esse animal ofertado, ele deveria ser sacrificado. Uma oferta sacrificial. Versículo número 6, que nós já lemos e vamos voltar a ele. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Ele já foi reservado no 10º dia. Ficaria 4 dias reservado ali, 14º, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, até o momento certo de ser sacrificado aquele animal, foi tudo ordenado por Deus. O crepúsculo da tarde. Exatamente, aproximadamente, a hora, 15 horas por aí afora, está certo, meus irmãos, né? O crepúsculo da tarde, ou seja, na hora que a tarde começasse a cair, a mostrar o sol declinando, era o momento de sacrificar aquele animal. Guarde isso aí, meus irmãos. Deus estabeleceu com que objetivo para o povo de Israel aquele animal seria imolado. Versículo número 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Ombreiras, nós chamamos portal horizontal, vertical, né? E verga na horizontal. Aquele sangue deveria marcar a entrada da porta de todos que tomaram o seu cordeiro, o sacrificaram na hora certa, e então o seu sangue haveria de cobrir, ou seja, haveria de marcar ali aquelas portas da nação de Israel. E o versículo 23 do capítulo 12, os irmãos, aqui ele fecha o objetivo daquele sangue. Por quê? Verso 23. O Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao anjo destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Eu vou ler novamente o texto, irmãos. Senti que não foi bem pontuado. Diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, do verbo ver, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Estava estabelecido o objetivo naquele momento, naquele instante, porque aquela oferta seria sacrificada e o que seria feito com o seu sangue e qual seria o significado do sangue. O anjo destruidor passaria por sobre aquelas casas e não atingiria as pessoas que ali estavam. Sabemos nós que esse episódio ocorreu na 10ª praga, ou seja, o rigor das mãos de Deus sobre a nação egípcia, sobre Faraó, que se recusava, já tinha recusado por 9 vezes, libertar a nação de Israel da escravidão que eles estavam submetidos.
E essa foi então a 10ª mão de Deus, praga sobre a nação do Egito, quando todos os primogênitos dos egípcios haveriam de perder suas vidas, exceto nas casas em que estivesse marcada com o sangue do Cordeiro. Amém? Faz sentido até aqui? Tudo bem, meus irmãos? Então, essa é a instituição da Páscoa dos judeus. Quero ver com os irmãos, em segundo lugar, as suas simbologias. Número 2 aí, Jonathan, por favor. As simbologias dessa Páscoa instituída. Deus não institui uma coisa para se cumprir e ali se apagou. Não, ela tem muito mais profundidade e ela tem muito mais mensagens. Ela sempre é um tipo, uma profecia. No antigo pacto, ou seja, lá no Antigo Testamento, ela teve esses objetivos já falados, mas eu queria que nós lêssemos os versos 24 a 28. Você pode projetar para mim, Jonathan, por favor? Capítulo 12, 24 a 28. Êxodo 12, 24. Eu acho que o Jonathan não vai conseguir. Irmão, abra a sua Bíblia. Você está com sua Bíblia aberta, tá certo? Vamos lá. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. 25. E uma vez dentro da terra, ou na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Ou seja, essa prática da Páscoa instituída deveria continuar quando aquele povo chegasse em Canaã. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E o verso 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara. Então, era uma mensagem de Deus que aquela descendência, aquele povo, haveria de estar provocando seus filhos a saber que rito é esse que vocês fazem, para que eles lhes transmitissem o grande feito do Senhor na vida deles, quando ainda eram escravos do Egito. O poder de Deus para libertá-los daquela escravidão. A história do Êxodo para a nação de Israel deveria ser mantida ao conhecimento da descendência dos judeus. Lições para nós, irmãos. Nós precisamos ter, cada um de nós, esse compromisso de transmitir às nossas gerações tudo o que o nosso Cordeiro Pascal fez por nós, naquela cruz do Calvário. Sabemos nós que a nação de Israel falhou nisso. Eles não transmitiram corretamente. E o povo judeu continua aguardando o Messias. Porque houve uma interrupção. Cessou-se esses ensinos
esse legado. Então, no Antigo Testamento, no antigo pacto de Deus com o homem, quando anualmente o homem levava a sua oferta para ser sacrificada, e o sangue daquela oferta aspergido sobre eles, era para ser celebrado e ensinado aos seus filhos a razão disso. E a história nos diz que não foi feito. Mas eu quero passar agora para as simbologias disto no Novo Testamento, no novo pacto de Deus com os homens. O primeiro pacto de Deus com os homens era através de uma oferta do sangue de um animal ofertado. O novo pacto é o que nós vivemos, é o que nós transmitimos, é o que nós temos o privilégio de viver sobre ele. Eu queria, se nós conseguimos Lucas 22 aí, ô Jonathan, se não, os irmãos abram em Lucas 22, lá na sua casa, abre a sua Bíblia, lá nos Evangelhos, Lucas capítulo 22. Chegou, obrigado, Jonathan. Versículos 14 até o 20. Lucas 22, de 14 até 20. O contexto do que nós vamos ler é o momento em que Jesus estava se preparando para se entregar nas mãos dos pecadores, para doar a sua vida por todos nós. Esse momento é o momento em que Jesus estava colocando ali o marco da história do cristianismo, aonde os homens não seriam mais perdoados pelo sangue das suas ofertas, mas seria pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Então Jesus reuniu seus discípulos, que ainda tinha a ordem de Deus de celebrar a Páscoa, e estabeleceu o final dessa celebração pascal e o início da celebração do novo pacto de Deus com os homens. Chegada a hora, verso 14, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então a Páscoa não teria mais a participação de Jesus. Ele não mais a comeria com eles. Por quê? Porque ele estava indo se ofertar no Calvário por todos nós. Verso 17. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então Jesus desejou comer a última Páscoa com os judeus, e a partir daquele momento, ele decretou um novo memorial, que não mais simbolizava a morte de um cabritinho ou de um carneiro, mas a sua própria morte. Porque aqui ele estava dizendo aos seus discípulos que ele não mais comeria
até que se cumprisse o reino de Deus. Ou seja, na volta de Jesus, na nossa assunção aos céus com Ele, teremos uma nova ceia a celebrar com a sua presença física. Hoje nós celebramos na sua presença espiritual. Ele está conosco à mesa de forma espiritual. Mas ele diz no texto que quando vier o reino de Deus, nós também estaremos com ele. Isso mesmo, os irmãos entendem aí no texto? Então essa é a grande simbologia pascal no novo pacto. Ele, Jesus, nós cantamos isso aqui de forma muito eloquente hoje, é a oferta de Deus, não nossa, a si mesmo, pelos nossos pecados. Deus olhou para mim e para todo mundo e não viu nenhuma oferta que fosse digna de que nós oferecêssemos a Ele, para que Ele pudesse nos justificar dos nossos pecados. Então Ele mesmo se tornou pessoa, o Cordeiro de Deus, para se oferecer por nós, pelos nossos pecados. Por isso João Batista, que foi levantado exatamente por Deus, para anunciar que o reino de Deus estava prestes a chegar e que os homens precisavam se arrepender dos seus pecados, porque o reino estava próximo. E ele pregava isso, as pessoas entendiam e se arrependiam. Mas chegou o momento do Cordeiro de Deus entrar em cena. E foi exatamente essa apresentação que João Batista deu aos seus ouvintes, lá em João capítulo 1, versículo 29 e 30. Dá para nós abrirmos aí, Jonathan? João capítulo 1, lá na sua casa, abra, por favor. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículos 29 e 30. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem, verso 30, eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Então, essa foi a apresentação que João Batista disse: eu agora estou à parte. E mais à frente nós vemos que João disse: importa que ele cresça e que eu desapareça. Uma lição para nós, irmãos. Que Jesus cresça na nossa vida através do nosso testemunho e que nós sejamos mais insignificantes com referência ao reino de Deus. Que cada atitude que nós praticarmos na nossa vida seja para o engrandecimento do nosso Salvador Jesus. E o nosso sentimento verdadeiro e real de que nada somos, de que nada podemos sem a sua presença. Por isso ele diz que sem mim nada podeis fazer. E como tem pessoas prepotentes nesse mundo, irmãos, que acham que podem fazer tudo sem Jesus. Que isso jamais seja o nosso sentimento. Que tudo que nós almejarmos fazer, por mais simples que seja a tarefa de um filho de Deus,
ele saiba, ele creia, ele declare: se Deus não for por mim, Jesus não estiver comigo, eu não posso fazer. Isso nos ensina o texto. Então Jesus doou-se a nós mesmos. Por isso o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, vamos andar um pouco na Bíblia aí, irmãos? Eu estou caminhando para concluir. 1 Coríntios, no seu capítulo 5, nós já lemos o texto aqui hoje, versículos números 7 e 8. Primeira Coríntios 5, 7 e 8. Isso. Estamos aí, abertos aí, meus irmãos? Ok. Lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi o quê, meus irmãos? Imolado. Então vamos olhar bem esse versículo. Lançai fora o velho fermento. Os judeus, quando celebravam a Páscoa, eles limpavam a sua casa 7 dias antes de tudo que tivesse fermento, simbolizando exatamente isso que está dizendo que nós somos hoje. Ele diz que nós devemos lançar fora o velho fermento. Qual é o nosso velho fermento, irmãos? É toda aquela vida que eu vivi sob escravo do pecado, que você viveu. É toda aquela descendência, aquela origem, aquela forma, aquela cultura que Adão imputou em cada ser humano. Nós devemos lançar isso fora, para que sejamos nova massa. Massa sem fermento. Qual é a função do fermento na massa? Não é levedar? Para os mineiros é azedar. Então o pecado azeda o homem, faz o homem levedado. Então nós precisamos lançar isso fora, que sejais nova massa como sois. Não está assim no seu... nós não conseguimos abrir ali, né? Alguém poderia ajudar aqui no... Tudo sem problema, vamos lá. Os meninos não foram bem treinados. Não vamos ficar tristes com isso não, irmãos. Nem eles ficam chateados, tá? Isso acontece. Sejais nova massa como sois, de fato. Nós somos nova criatura de fato, quando estamos em Cristo Jesus. Não é que Coríntios mesmo diz, 5,17, né? Exatamente. 2 Coríntios. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 5, tá? Está aí no esboço, os irmãos não estão lendo direito. Versículos 7 a 8. Ok. Tá não? Versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Os irmãos prestaram atenção nesse texto bem? Você está com a sua Bíblia aberta aí, meus irmãos? Olhe para ela. Essa é a forma de nós celebrarmos a Páscoa.
a forma de nós celebrarmos o nosso Cordeiro Pascal. Não com o velho fermento. Nada do velho homem deve estar em nós quando nós celebramos a Páscoa. Todo esse movimento que existe em torno da Páscoa, tudo bem, mas que ele não seja a motivação da nossa Páscoa, porque toda a movimentação disso é coisa de velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos. Asmos significa aqueles pães que os judeus fizeram às pressas sem fermento, sem levedura, sem azedo, para comer e para celebrar a Páscoa dos judeus. E para nós isso aqui quer dizer exatamente isso, os asmos da sinceridade e da verdade, ou seja, o que tem de Jesus em nós. O que não tem de Adão e tem de Jesus. Essa deve ser a nossa celebração pascal, o nosso Cordeiro Pascal. Hebreus capítulo 9, vamos lá, John e Davi. Hebreus 9. Esse não está, não. Me ocorreu. Abra aí a sua Bíblia, Hebreus 9, versículo 11. Ah, sim, agora deu lá. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Por isso Paulo ensinou isso aos coríntios. O Cordeiro Pascal. O Cordeiro que nós não oferecemos, meus irmãos. O Cordeiro que se ofereceu por nós. A Ele nós celebramos. E a Ele nós devemos transmitir à nossa descendência o milagre da nossa libertação. A 10ª praga marcou a libertação de Israel da escravidão egípcia. O Cordeiro Pascal nosso marcou a nossa libertação da escravidão do pecado. Essa é a nossa mensagem para os nossos filhos, quando eles lhe perguntar, por que é que eu devo ir à igreja? Porque Jesus fez isso na vida do papai e da mamãe, e quer fazer na sua. À proporção que você crer nele, que você o reconhecer, que ele derramou o seu sangue para lavá-lo dos seus pecados, você estará salvo. É isso que nós precisamos transmitir aos nossos filhos, meus irmãos. Essa mensagem é universal. É em todos os idiomas. Não há outra forma de levar nossos filhos à salvação. Queria que os irmãos atentassem para isso. Eu sei que vocês estão atentos. Não há outro meio de levar nossos filhos à salvação, a não ser levá-los a conhecer a Jesus pela palavra. Pela palavra. Porque ela é a verdade que revela.
que revela Jesus aos nossos pequenos, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens. Não há outro meio, porque Deus assim fez. Por isso, nós devemos, eu sempre recomendo isso aos irmãos. Eu, quando comecei a fazer isso, os irmãos sabem, os meus pequenos já não eram mais pequenos. Mas eu trouxe. Nós trouxemos, né, Nilda? E eles ouviram. E eles conhecem. Eles sabem. Mas ainda não chegaram. Nós trouxemos nossos netos. Enquanto nós pudemos, eles conheceram. Mas como os pais não deram prosseguimento, desculpa aqui estar usando a minha família como ilustração. Os nossos netos conhecem o caminho, mas não entrou nele ainda. Os nossos filhos precisam entrar nesse caminho. E esse caminho é Jesus. Tão somente Jesus. O nosso Cordeiro Pascal. Concluindo aqui, meus irmãos, haverá um final. O juízo de Deus. Quando Jesus voltar ao mundo, a Bíblia diz que todas as nações estarão diante do seu infalível tribunal. E qual será o critério do juízo? Que todos aqueles que o tiveram como seu Cordeiro Pascal estarão à sua direita. E os que não creram e o confessaram como Cordeiro Pascal estarão à sua esquerda. Vamos projetar aí, Jonathan e Davi. Mateus 25. Mateus capítulo 25. Versículos 31 a 34. Obrigado. Mateus 25, 31 já está projetado. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Qual é o trono da glória de Jesus, irmãos? É o trono aonde ele venceu a morte. Foi tirado daquela sepultura. Está ao lado do Pai. Assentado. Esse trono estará vindo sobre nós. E diz o verso 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, quando Deus nos criou, quando criou o mundo, o seu reino já estava determinado que fosse para a criatura feita à sua imagem e semelhança. Por isso ele investiu tão alto em nós, irmãos queridos, ao ponto de dar o seu Filho para ser o nosso Cordeiro Pascal. Por isso, quando Jesus, no trono da sua graça, da sua glória, passar, ele vai olhar para todos os que estiverem, não com as suas vergas marcadas de sangue do cabrito,
mas olhará para todos nós que estivermos selados com seu Espírito Santo no sangue do Cordeiro. Então essa é a mensagem pascal. Esse é o significado do passar por cima. Porque olha o versículo 41 desse mesmo capítulo 25. É o 41 mesmo? É 41, Jonathan. Isso. Então dirá o rei, ou seja, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então nós precisamos todos não meramente celebrar a Páscoa como uma festa, mas celebrá-la como uma vitória sobre a morte. Jesus passará em glória sobre a terra e com certeza reconhecerá todos nós que estivermos marcados com seu sangue, o sangue do nosso Cordeiro Pascal. E tem muito mais simbologia a Páscoa, irmãos. Vocês e eu nos lembramos, ou somos lembrados pela Bíblia, que quando Adão e Eva desobedeceram Deus, e no primeiro reencontro de Deus com eles em desobediência, eles se envergonharam de Deus, lembram-se? E o que eles fizeram? Um paliativo lá com algumas folhas largas para tampar as suas partes íntimas, porque eles já tinham um coração fermentado pelo pecado. O pudor, a vergonha, entrou no coração do homem por causa do pecado. E os irmãos lembram-se o que fez Deus? Fez uma vestimenta de pele de quê? De animais. A primeira vida para cobrir o pecado do homem já foi apontada lá na criação. Que um dia o seu filho viria para cobrir a vergonha dos nossos pecados. Faz sentido para os irmãos? Por isso a Páscoa foi instituída. Ela tem esse significado. É muito grande, é tremendo, é maravilhoso isso aí. É o sacrifício que cobre os nossos pecados. Louvado seja Deus por isso. Nós temos uma conclusão aí, né, Jonathan? Por favor. Passei um minuto. Vimos juntos, irmãos, os verdadeiros significados da Páscoa do Senhor. Passar por cima, cobrir os pecados. Segundo, Jonathan, vimos que Jesus marcou o fim de todo aquele ritual anual do velho pacto. Não se precisa mais esse ritual de colocar nas esquinas os frangos, os bichinhos lá mortos lá para ofertar. Isso é um equívoco espiritual, um mau intento do coração do homem que ensina isso para as pessoas. Terceiro, vimos que em Jesus se consumou o plano de Deus de redimir o homem de seus pecados de forma eterna. Nós não somos perdoados de ano a ano, irmãos. Quando nós vamos ao Cordeiro de Deus, ao seu sangue, nós somos eternamente perdoados. Porque ele efetuou uma eterna redenção. Lemos isso em Hebreus. Quarto, por isso,
não mais celebramos a Páscoa do antigo pacto, mas sim a ceia do Senhor, que é o nosso Cordeiro Pascal. Se eu a celebro com peixe, com bacalhau, ou sei lá o que, isso não tem sentido. Eu tenho que celebrá-la na nossa mesa espiritual. E finalmente, você já está marcado, selado com o sangue do Cordeiro de Deus? Talvez aqui, não sei se aqui alguém se sente ainda não selado com o sangue do Cordeiro. Mas você que participa conosco pela internet, se você ainda não se sente marcado com o sangue do Cordeiro, é uma atitude que você precisa tomar. Ninguém pode fazer por você. Ajoelhe-se diante do Cordeiro de Deus e diga a Ele para lavá-lo, para cobrir a vergonha dos seus pecados. Toda boca que confessar Jesus como Senhor e Salvador será salva. Confesse-o neste momento. Vamos orar, meus irmãos? Santíssimo Deus, celebramos hoje a nossa Páscoa, exaltando e enaltecendo o nome do nosso Cordeiro Pascal, nos rendendo cada vez mais aos seus pés, nos diminuindo, Deus, nos fermentos do nosso pecado, e deixando que Jesus cresça em nós. Faça dessa igreja, faça de mim, dos meus irmãos, massa sem levedo, sem maldade, sem malícia, sem nada que macule o precioso sangue do nosso Cordeiro Pascal. Te peço por mim, pelos amados irmãos, e por todos aqueles que participem conosco desta comemoração pascal, em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, irmãos. Que Deus abençoe. Você tenha uma boa semana.